Quando a ansiedade se instala, ela não apenas afeta as emoções, mas começa a alterar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. As cores parecem mais opacas, os sons mais agressivos, as pessoas mais distantes. Pequenas situações que antes eram encaradas com naturalidade passam a parecer obstáculos gigantes. É como se seus olhos estivessem cobertos por uma lente distorcida, que aumenta tudo o que é ameaça e diminui tudo o que é seguro. Essa lente não é visível para quem olha de fora, mas, para quem a carrega, o peso é real. Cada gesto, cada palavra, cada olhar se torna uma possível fonte de tensão. A ansiedade muda o foco da sua atenção, fazendo com que você se concentre mais no que pode dar errado do que no que pode dar certo. Como se o futuro fosse apenas uma sequência de problemas prontos para acontecer. O mais perigoso dessa alteração de perspectiva é que ela começa de forma sutil. Você acha que está apenas sendo mais cuidadoso, mais responsável, mais preparado, mas, aos poucos, esse cuidado se transforma em vigilância excessiva e a vigilância em medo constante. O mundo se torna um campo minado, em que qualquer passo em falso pode ser o gatilho para um desconforto insuportável. E quando se dá conta, você não está mais apenas vivendo, está tentando sobreviver a cada momento. Essa sensação drena energia, reduz a capacidade de tomar decisões e, pior, enfraquece sua confiança em si mesmo. A ansiedade não apenas distorce o que você vê, mas também o que você espera. Situações neutras começam a ser interpretadas como ameaçadoras antes mesmo de acontecerem. A mente passa a criar cenários negativos com riqueza de detalhes, e você começa a se preparar para uma batalha que, na maioria das vezes, nunca vai acontecer. Essa antecipação constante de perigo faz com que o corpo permaneça em estado de alerta, liberando hormônios que aumentam a frequência cardíaca, aceleram a respiração e mantêm os músculos tensos. É como se a sua vida fosse vivida dentro de uma guerra que só existe dentro da sua mente, mas cujas consequências físicas e emocionais são muito reais. Esse modo distorcido de ver o mundo também interfere nos relacionamentos. Quando a ansiedade domina, é difícil confiar plenamente nas pessoas. Uma simples demora para responder a uma mensagem pode ser interpretada como rejeição, uma mudança de tom na voz pode soar como desaprovação e uma falta de contato pode ser vista como abandono. Assim, você começa a se afastar, a construir muros ao redor de si, acreditando que está se protegendo, quando na verdade está se isolando ainda mais. Esse isolamento reforça a sensação de que o mundo é hostil e que você precisa se manter constantemente preparado para se defender. O que muitas vezes não percebemos é que essa lente distorcida não é a realidade, é apenas a forma como a ansiedade a apresenta. E por mais real que pareça, ela pode ser removida. O primeiro passo é reconhecer que o que você vê não é tudo o que existe. A vida não é apenas ameaça, o futuro não é apenas dor, e as pessoas não estão sempre contra você. Existe beleza, existe bondade, existe proteção, mesmo que a ansiedade tente ofuscar tudo isso. E é exatamente por isso que você precisa aprender a questionar o que vê quando está sob o efeito desse estado emocional. É nesse momento que a fé se torna um recurso poderoso. Não uma fé cega que ignora a realidade, mas uma fé consciente que lembra que existe uma verdade maior do que a distorção dos sentidos. Quando você começa a se apoiar nessa perspectiva, algo muda dentro de você. As ameaças não desaparecem por completo, mas elas deixam de ser o centro da sua visão.
Você começa a perceber que, mesmo quando o cenário parece instável, existe um cuidado que não falha, uma presença que não abandona e um propósito que não se perde. Reconhecer que a ansiedade muda o seu olhar é mais do que um insight, é um convite para recuperar a visão real da vida. É entender que a lente distorcida pode ser retirada aos poucos, que os olhos podem voltar a enxergar com clareza e que a sua mente pode reaprender a focar no que é verdadeiro e não no que é apenas imaginado. Quando isso acontece, o mundo deixa de ser um campo de batalha e volta a ser um lugar onde ainda é possível respirar fundo, caminhar com confiança e acreditar que o próximo passo não é o início de uma queda, mas a continuação de uma jornada que ainda pode ser leve, mesmo quando os ventos sopram contrários. O silêncio que desarma o medo não é apenas a ausência de som, é a escolha deliberada de criar um espaço onde a mente não corre para o futuro nem revive o passado. Vivemos cercados por ruídos, não apenas os que vêm de fora, mas principalmente os que surgem dentro de nós. Pensamentos acelerados, previsões negativas, lembranças dolorosas, todos competindo por atenção, todos gritando ao mesmo tempo. A ansiedade se alimenta desse barulho interno, usando cada preocupação como combustível para manter o corpo e a mente em estado de alerta. Mas quando, refúgio ao qual você pode recorrer a qualquer hora, antes de uma conversa difícil, antes de tomar uma decisão importante, antes de ceder à pressão de um pensamento acelerado, você pode criar esse espaço, mesmo que por instantes. É uma prática que não apenas reduz o medo no momento, mas também treina o corpo e a mente para não reagirem automaticamente diante do que assusta. Esse treino muda a forma como você vive. Quando o medo percebe que não recebe mais a atenção que deseja, ele perde poder. E você aprende a criar um silêncio intencional. Algo muda. É como se você desligasse a chave que alimenta o ciclo da inquietação e abrisse uma porta para um terreno onde o medo não sabe caminhar. Esse silêncio não se encontra esperando que o mundo pare, porque o mundo não vai parar. Ele é construído, é uma decisão de recusar o ritmo acelerado que todos aceitam como normal. Pode começar com poucos minutos, em um lugar simples, sem distrações. E nesse espaço, o foco não está em forçar a mente a não pensar, mas em dar a ela um novo ponto de ancoragem. Muitas pessoas tentam controlar o medo com força bruta, tentando empurrá-lo para fora da mente, mas ele volta com mais intensidade. O silêncio, ao contrário, não luta com o medo, apenas o desarma. Ele retira dele o palco, a plateia e a iluminação até que ele não tenha mais onde se sustentar. O processo é desconfortável no início, porque estamos acostumados a preencher qualquer pausa com barulho, seja conversando, assistindo, ouvindo ou navegando sem parar. O silêncio expõe o que está escondido e por isso muitos fogem dele. Mas é nesse confronto que o medo começa a perder força. Quando você se permite estar presente, sem tentar resolver tudo de imediato, começa a perceber que grande parte da ansiedade vem da tentativa de controlar o incontrolável. No silêncio, essa tentativa perde o sentido e a mente começa a se reequilibrar por conta própria. Esse tipo de silêncio não é vazio. Ele é cheio de presença. É nele que se percebe detalhes esquecidos, que se ouve a respiração, que se nota o ritmo do próprio coração. É nele que a percepção de que existe algo maior, algo que sustenta, se torna mais clara. Para quem crê, esse é o momento em que a voz de Deus se torna mais audível. Não porque ele fale mais alto, mas porque todo o resto fica mais baixo. Não é sobre esperar uma resposta imediata, mas sobre reconhecer que você está diante de quem já conhece todas as respostas. Com o tempo, o silêncio intencional se torna um
Quanto mais você investe em cultivar esse espaço silencioso, mais fácil se torna acessá-lo em meio ao caos. O silêncio não é fuga, é preparação. É a construção de uma base interna firme, onde o barulho do mundo não consegue derrubar. É nesse lugar que você recupera o fôlego, a clareza e a certeza de que não está sozinho, mesmo quando tudo ao redor parece instável. O peso invisível das expectativas é uma das forças mais silenciosas e destrutivas que alimentam a ansiedade. Muitas vezes, ele não vem de exigências diretas ou palavras duras, mas de um acúmulo constante de padrões que você acredita precisar alcançar. São expectativas que nascem da comparação com outras pessoas, da pressão de sempre parecer forte, do medo de decepcionar, ou até da ideia de que Deus espera a perfeição absoluta. Esse peso não é visto por quem está de fora, mas é sentido em cada decisão, em cada passo, como se houvesse um juiz invisível avaliando seus movimentos e pronto para apontar qualquer falha. O problema é que viver sob esse fardo cria uma sensação de corrida infinita, onde nunca se chega a um ponto de descanso. A mente, carregada dessas expectativas, começa a se programar para buscar aprovação antes mesmo de buscar propósito. As ações deixam de ser guiadas pelo que é certo ou necessário e passam a ser moldadas pelo que vai agradar ou evitar críticas. Isso esgota a alma, porque não existe limite para as exigências quando elas vêm de todos os lados, da família, do trabalho, da sociedade e, muitas vezes, de si mesmo. A ansiedade cresce nesse terreno, porque não importa o quanto você faça, nunca parece o suficiente. E, ao não alcançar o padrão que você mesmo estabeleceu, a frustração e o medo de falhar aumentam, criando um ciclo que se retroalimenta. O peso das expectativas também é traiçoeiro porque pode se disfarçar de motivação. Você pode acreditar que está apenas buscando o melhor de si, quando, na verdade, está se punindo por não alcançar um ideal impossível. E, com o tempo, essa cobrança constante não apenas desgasta a mente, mas também afasta a alegria de viver. Coisas que antes eram prazerosas passam a ser tarefas, e cada momento de descanso vem acompanhado da sensação de que você deveria estar fazendo mais. A ansiedade, então, se torna uma companheira fiel, lembrando a todo instante que algo ainda está faltando, que algo ainda pode dar errado. Romper com esse peso invisível não significa abandonar a busca por crescimento, mas sim redefinir a base a partir da onde consegue ir, porque já não está carregando o que nunca deveria ter sido seu fardo. Transformar a ansiedade em sinal de alerta positivo é mudar completamente a forma como você reage a ela. Em vez de tratá-la como um inimigo absoluto, você começa a enxergá-la como um mensageiro, um aviso de que algo no seu interior ou no seu ambiente precisa de atenção. Esse olhar não minimiza o desconforto que ela traz, mas evita que você caia na armadilha de lutar contra ela como se fosse apenas um peso a uma ferida que precisa de cuidado. A grande diferença é que nesse novo entendimento você assume o controle sobre a resposta. Em vez de reagir com pânico, você responde com estratégia. Em vez de se deixar dominar pela sensação, você a usa como um farol que aponta para áreas da vida que precisam de atenção e mudança. No campo espiritual, essa abordagem tem ainda mais valor, porque a ansiedade também pode indicar distanciamento das verdades que sustentam a fé. Às vezes, o que dispara a sensação a qual você vive, quando as expectativas são filtradas pela verdade e não pelo medo, elas deixam de ser um fardo e passam a ser um guia saudável. E isso exige coragem para dizer não ao que não cabe no seu momento de vida, para recusar comparações que não refletem sua realidade e para aceitar que ser humano é também ter limites.
É nesse ponto que a fé pode oferecer uma libertação real, porque ela lembra que o valor de uma vida não é medido apenas por desempenho, mas pelo relacionamento com aquele que conhece cada detalhe seu. Ao entender que Deus não espera a perfeição inatingível, mas sim entrega sincera, você começa a caminhar com mais leveza. A ansiedade perde parte de sua força quando percebe que não há mais espaço para cobranças irreais. E a alma encontra descanso ao saber que não precisa provar valor a cada segundo. Essa mudança de perspectiva não acontece de forma instantânea, mas cada passo nessa direção é uma retirada de peso das costas. E quanto mais leve você caminha, mais ser eliminado. Quando a ansiedade aparece, ela pode estar revelando um desequilíbrio, seja na forma como você administra seu tempo, nas relações que mantém, nas escolhas que vem adiando, ou até na forma como tem se afastado de momentos de conexão com Deus. Ao mudar a postura diante dela, você deixa de gastar energia tentando fugir e passa a usar essa energia para investigar e ajustar. Se o corpo reage com tensão, é um convite para entender o que está causando essa sobrecarga. Se a mente dispara, pensamentos acelerados, é um sinal de que talvez você esteja se expondo a estímulos que precisam ser reduzidos. Essa escuta ativa transforma a ansiedade de um fardo em um instrumento de autoconhecimento. O que antes parecia apenas um ataque, passa a ser também um indicador de que há ajustes a serem feitos para que você volte ao equilíbrio. Isso não significa aceitar viver constantemente com ela, mas compreender que sua presença pode ter um propósito temporário, como a dor física que avisa sobre de insegurança é a tentativa de controlar o que só Deus pode conduzir. Quando isso é identificado, a ansiedade se torna um chamado à entrega, um lembrete de que a paz verdadeira não nasce do controle absoluto, mas da confiança plena. Assim, cada episódio de ansiedade pode se transformar em um momento de retorno à presença divina, fortalecendo o vínculo e renovando a esperança. Com o tempo, essa postura cria um novo condicionamento interno. Você passa a reconhecer mais rápido os primeiros sinais da ansiedade e a agir antes que ela cresça, usando pequenas pausas, reorganizando prioridades e reforçando sua confiança em Deus. A vida não fica livre de desafios, mas eles deixam de ser monstros no escuro e se tornam situações que você sabe enfrentar com clareza e propósito. Transformar a ansiedade em sinal de alerta positivo é escolher não ser vítima dela, mas utilizá-la como um recurso que impulsiona para mudanças reais e duradouras. A âncora da presença divina é aquilo que mantém a alma estável mesmo quando o mar da vida se agita. É a certeza de que, independentemente da intensidade das ondas, existe algo imutável sustentando você. A ansiedade perde muito de sua força quando você se lembra, não apenas de forma intelectual, mas de forma vivida, que Deus não é um conceito distante, mas uma presença real, constante e próxima. Essa consciência não surge automaticamente. Ela é cultivada por meio de pequenos atos diários que mantêm a conexão viva. Pode ser um momento de oração ao acordar, uma leitura breve da palavra antes de iniciar o trabalho, ou até uma conversa silenciosa com Deus enquanto caminha pela rua. Quando essa prática se torna parte da rotina, a mente começa a ter um ponto de referência fixo para retornar, mesmo em dias turbulentos. É como estar em alto mar e saber exatamente onde está a âncora que impede o barco de ser levado pela correnteza. A presença divina não elimina todos os problemas, mas muda completamente a forma como você atravessa cada um deles. Declaração de verdade que desmonta o domínio do medo. E ao repetir isso, nas situações mais simples e também nas mais intensas, você fortalece uma confiança que se torna quase instintiva.
A âncora da presença divina é, portanto, mais do que uma ideia inspiradora. É um recurso prático e essencial para quem deseja viver com menos ansiedade e mais estabilidade emocional e espiritual. Ela não é um amuleto para afastar problemas, mas um fundamento que garante que, mesmo que as águas se agitem, você não será levado pela correnteza. É esse alicerce que transforma a forma como você vive cada dia, lembrando que a paz não está na ausência de lutas, mas na certeza de que você é sustentado por aquele que nunca falha. Quando o medo se cala, a vida revela uma nova dimensão de paz que antes parecia impossível. Esse silêncio do medo não significa que ele tenha desaparecido para sempre, mas que perdeu a capacidade de governar cada decisão e moldar cada pensamento. É o momento em que você percebe que, ao manter o coração voltado para Deus, você começa a perceber que as circunstâncias podem mudar, mas o fundamento permanece. A ansiedade tenta nos convencer de que estamos sozinhos, que ninguém entende ou vê o que sentimos. A âncora da presença divina confronta essa mentira, lembrando que há alguém que conhece cada detalhe, até aqueles que você nunca conseguiu expressar em palavras. Essa certeza cria um tipo diferente de segurança que não depende de controlar o que vai acontecer, mas de saber quem está conduzindo. É nesse lugar que a respiração desacelera, que os ombros relaxam e que o coração encontra descanso, mesmo quando a tempestade não passou. Com o tempo, essa prática de manter-se consciente da presença de Deus começa a influenciar também as reações automáticas diante do medo. Diante de um pensamento que poderia gerar ansiedade, a mente treinada nessa consciência se lembra: eu não estou sozinho. Deus está aqui. Essa lembrança não é apenas um consolo emocional, pode atravessar situações que antes pareciam insuportáveis e ainda assim manter a serenidade no coração. Essa transformação não acontece de um dia para o outro. Ela é construída passo a passo, como quem aprende a caminhar novamente depois de um tempo no escuro. O medo tenta voltar, mas encontra um coração mais firme, uma mente mais clara e uma fé mais madura. O ponto de virada chega quando você entende que não precisa esperar que tudo ao redor esteja calmo para sentir paz. A verdadeira liberdade acontece quando você consegue estar tranquilo mesmo em meio ao caos, porque sabe que há uma presença maior guiando cada detalhe. O que antes era motivo de desespero, agora se torna uma oportunidade de provar, na prática, que a sua confiança está bem colocada. É nesse espaço que a ansiedade, antes tão dominante, perde seu papel principal e passa a ser apenas um ruído distante. O medo se cala quando você escolhe ouvir outra voz. Não a voz interna que repete que você vai falhar, nem a do mundo que diz que é impossível mudar, mas a voz de Deus que afirma que você é sustentado, amado e capacitado para enfrentar qualquer coisa. Essa troca de foco não é mágica, é intencional. Exige que você reconheça cada pensamento que tenta roubar sua paz e decida entregá-lo nas mãos certas. Com essa prática, cada vez que o medo tenta gritar, a resposta se torna mais rápida e firme, até que o som dele perca a força. Ao chegar a esse ponto, a vida ganha leveza. As responsabilidades continuam existindo, os desafios ainda aparecem, mas eles já não têm o poder de paralisar. Você passa a caminhar com passos seguros, não porque tudo esteja perfeito, mas porque sua confiança deixou de estar nas circunstâncias e passou a estar no caráter de Deus. Essa é a diferença que sustenta a paz verdadeira. Ela não depende do que acontece fora, mas do que foi estabelecido dentro. Quando o medo se cala, a ansiedade não encontra mais espaço para se alimentar. E nesse lugar, a esperança cresce, a clareza aumenta e a vida começa a ser vivida de forma plena.
É a prova de que o silêncio do medo não é o fim, mas o início de uma nova história, onde a paz é mais do que um momento passageiro. É um estado contínuo, firmado na certeza de que, não importa o que venha, você está seguro nas mãos de quem nunca perde o controle.